Na província de Gansu, na Aliança Miuin, acompanhamos o banquete do líder da aliança, o Gon, que está tão pesado que faz a cadeira tremer. Quando ele ia comer, alguém avisa ele que tem um assunto importante para tratar. O manda a pessoa voltar daqui 2 horas. Mas ele entra mesmo assim. Essa pessoa é a estrategista da aliança Morin, Jaigal Rie. Como o esperava, ela não foi embora. E pede para comer junto dele, mas Rie fala que vai engordar. Ele diz que ela tem que ser bochechuda para ser charmosa. E ela concorda. Lu pergunta se ele não está charmoso. E ela começa a rir. Lu fala que Rai está agindo normalmente. Rai diz que tem ótimas notícias, mas pensa se deveria sair. Mas Lu fala que ela nunca sai depois de falar isso. Ri diz que são 2, uma boa e outra ruim. Ele fala para começar pela boa. A boa é que o rei da floresta teve uma criação boa de vaca e as carnes estarão ótimas. Ru diz que ele achou a vocação dele e fala que não é para se alegrar. E O concorda. Ela diz que receberam uma carta da filial Rieonon. O santo da espada começou a se mover e que, se baseando na rota, ele deve chegar no meio-dia de amanhã. O santo da espada, o homem que era o espadachim mais forte. Entretanto, há 10 anos atrás ele sumiu e reapareceu pedindo um duelo com o líder da aliança. Ri pergunta o que ele vai fazer depois de comer. Ele fala que vai fugir. Isso deixa Ri furiosa, mas ele fala que fugir é melhor que ser esmagado e que o santo será um líder melhor. Ela implora para ele lutar. Ou pergunta se ela quer que ele morra. Ri fala se não foi ele que expulsou o santo do sangue Brusek, o imperador fantasma e o rei da morte demoníaco para o inferno. Ele diz que foi sorte. Ri questiona que ele derrotou todos por um acaso e U fala que sim. E com seu estado atual, ele se cansa só andando. Então ele está contando com a ajuda da Ri para fugir. Ela pergunta para onde ele vai. U fala que não sabe ao certo, se vai para a fazenda do rei da montanha ou para o mar do norte. A fada Yin falou que os peixes rei de lá são deliciosos e que chamaram ele para experimentar. Ri diz que não importa, já que depois de meio ano ela vai atrás dele. Ele questiona por que ela está fazendo isso com ele. Enquanto U percebe algo, Ri pergunta se ele não quer lutar mesmo. Lu fala para ela ficar quieta. Ele escuta pessoas falando que a filial de Rieonon foi derrubada pelo santo da espada e que ele matou todos até inocentes. U questiona a pessoa que é conhecida por ser justa e benevolente. Fez aquilo e só pode haver um motivo: desvio de energia. Então ele pensa que precisa achar o santo primeiro. O santo está prestes a quebrar os arranjos e tingir tudo de sangue. Ri pergunta o que ele fez. O diz que o santo tem desvio de energia. Isso faz ela ficar surpresa que alguém tão nobre caiu no desvio. U se questiona como isso aconteceu e diz que tem que achar o santo e sai voando, contando a cena. Vemos pessoas tentando fazer o santo recuperar os sentidos. Eles falam que ele podia ser chamado de a pessoa mais benevolente. O santo concorda e diz que continuou humilde todo esse tempo, mas o líder fez o que quis. O olha para todos com desdém, que deve estar rindo do mesmo jeito que riu quando o expulsou. Ele deve achar hilário alguém que não consegue segurar uma vela ser considerado um santo da espada, e que por isso ele tem que se manter humilde. E que alguém uma disse que, se você não tem o nível da pessoa, você tem até ser humilde. Mas ele questiona o que o U tem que ele não tem, e que ele irá ensinar humildade e fazer ele se ajoelhar. O santo diz que todos irão adorar e se curvar para ele pela sua paciência em superar o líder. O Mand diz que ele não está são. O santo só dá uma no pescoço dele e fala que ninguém irá o parar, que ninguém sairá vivo, e que com esse poder ele é a pessoa mais forte. Após dizer isso, tem seus 2 braços cortados por U. O santo fala que não importa o que ele faça, ele não consegue alcançar o líder e que tudo seria em vão. Mas o santo diz que viu na escuridão que U perderá tudo, que se tornará tão fraco que até um vento derruba. Mas antes de terminar de falar, U diz que ele fala demais e corta a cabeça dele. Após ver tudo isso, U fecha os olhos e, ao abrir, ele se pergunta se foi um sonho e questiona onde ele está. U pensa que aquele não é seu quarto, e ao tentar andar já perde o fôlego e se pergunta o que fizeram com ele. E ao se olhar no espelho, se questiona o que aconteceu com o seu corpo e como se tornou tão jovem. Mas pensa que ele não era assim quando era mais jovem, então aquilo significava que era uma possessão, mas diz que não sente outra alma. Então a única opção era que foi uma troca de almas.
Ele fica irritado por ter ficado com aquele corpo fudido. E se lembra das palavras do santo e diz que o que ele falou era verdade e não uma bobagem aleatória. Mas fala que faz meio ano que ele morreu, então ele se questiona quem fez aquilo e por que estão atrás do corpo dele e se pergunta se o dono daquele entrou no corpo dele. Após notar as feridas, se questiona quem era o dono desse corpo. Ele fica irritado por alterarem a vida dele e pensa que não tem inimigos rancorosos. Olhando em volta, ele percebe que o lugar é luxuoso. Ou se pergunta por que aquele corpo é patético e espera que não façam nada com o seu corpo. Ele percebe que alguém está vindo e se questiona se deve fingir que está dormindo ou enfrentar a pessoa. Um vovô entra dizendo que ele acordou ou pensa que ele o chamou de criança. Então ele não deve saber da troca de almas. Ou percebe que ele é o patriarca do grande arquivo celestial, Beon-Sheon. Ou diz que o grande arquivo celestial é uma família de gênios que são especializados em ler textos e objetos antigos. Ou pensa que já se encontrou com ele há 4 ou 5 anos atrás. E por ele não ter mudado, pensa que não faz muito tempo desde a troca de almas. Beon chama ele e diz que vai realizar seu desejo. Ou pensa que desejo e que Beon acha que ele é o neto dele. Ele se senta e Beon entrega uma pílula para ele comer. Ru pensa que é um medicamento para fortalecer o corpo, mas ele percebe um olhar triste em Beon e sobre ele ter cumprido seu desejo, mais as marcas de suicídio no corpo, e juntando isso tudo ele pergunta se era veneno. Acaba que fica um silêncio. Ru pensa que não é assim que um neto fala com seu avô e que deve ser mais educado, e pergunta se aquilo era veneno. Beon ignora e fala para ele comer. Ru diz que antes de comer ele tinha uma pergunta e pergunta quem era o atual líder da Aliança Morim. Isso deixa Beon furioso, falando que ele sempre pediu para ele te matar e quando ia realizar isso pergunta sobre o líder da Aliança Morim e questiona se ele quer zombar com a cara dele. Ru se levanta, pensa que tem que acalmá-lo e diz que não sabe o que está acontecendo e que era para eles conversarem amanhã de manhã. Isso deixa o velho irritado e ataca Ru. Ele tenta se defender, mas não consegue usar sua habilidade. Então ele decide fugir, mas por estar fraco não consegue. O velho captura ele e tenta forçar-o a comer o veneno. Ru pensa que tem que cuspir o veneno. Ele golpeia Beon no pescoço e vomita o veneno. Mas mesmo assim ele faz efeito. Ru pensa que ele vai morrer desse jeito. Beon diz para ele morrer de uma vez. E que não foi ele que disse que não se importa se seria doloroso ou não. Mas como avô dele, é doloroso ver ele desse jeito. Ru se questiona se vai morrer desse jeito no corpo de outra pessoa. E com tantas pessoas tinha que ser com um suicida. E morrer sem saber quem fez a troca de almas. Mas pensa que não vai morrer desse jeito. Entretanto, se for deixado sozinho, irá morrer. Então ele usa seu último recurso. Ele chama por Beon e começa a implorar para que seu avô poupasse sua vida. Isso faz Beon ficar perplexo e chama um médico. Então corta a cena e vemos a outra pessoa que está no corpo de Ru. Ele acorda ofegante e chama por alguém. Ele diz que essa pessoa não vai conseguir vir até ele. Ele se pergunta se as almas deles trocaram e diz que isso era um sonho. Então ele pega uma faca e se mata.